de oração. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço.
Momento de oração. Vamos ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos de 47 a 53, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar estas parábolas, partiu dali. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é ainda como, né? Nós estamos aqui terminando, então, o capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo das parábolas sobre o reino. O reino dos céus é como, né? Ou seja, a presença de Deus nesse mundo é como, é parecido com. A presença da igreja na história da humanidade é parecida com, né? É assim que a coisa funciona, é isso que Jesus quer dizer com o reino dos céus, mas em todas as parábolas Jesus também nos aponta. É assim que a coisa funciona, é assim que acontece e é assim que será no fim. Em todas essas parábolas sobre o reino, Jesus está falando da possibilidade do ser humano aderir à salvação, do quanto isso é gratuito da parte de Deus, do quanto isso deveria nos causar alegria e do quanto, ao mesmo tempo, isso é sério lá no fim, porque lá no fim vai haver um julgamento. E a parábola de hoje é uma bela imagem para a gente entender a igreja no mundo. O que é a igreja no mundo? O reino dos céus é ainda como uma rede. A igreja é isso, ela lança a rede ao mar e apanha peixes de todo tipo. Tem católico de tudo que é tipo que você queira imaginar. Até os que você não queria que tivesse, tem. Né? Tem de tudo que é tipo de peixe nessa rede. É uma rede que passa pegando, né? Quando a rede está cheia, os pescadores vão lá e separam o peixe bom dos peixes maus, né? Bom, assim acontecerá no fim dos tempos, quando a rede do tempo de Deus, isso é mistério, estiver cheia, né? Vai haver um julgamento final. Esse julgamento final, quando Cristo voltar, esse encontro com Deus, que pode acontecer antes de Cristo voltar, quando eu morrer. Se eu não estiver vivo para a volta gloriosa de Jesus, sou eu que estou indo. Então a rede dos meus dias vai estar cheia, né? E vou me encontrar com Jesus, você também. E ali então os anjos separam os bons dos maus, né? E os maus são lançados na fornalha de fogo, ali haverá choro, ranger de dentes. E aí Jesus termina com essa pergunta, no versículo 51. Compreendestes tudo isso? Ou seja, todas essas parábolas e essa última frase. Haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam isso? Veja, gente, é importante que a gente entenda que haverá um julgamento final. É importante que a gente entenda que esse Deus misericordioso está sendo misericordioso agora, ao nos dar mais um dia de vida, mais uma ocasião de viver a palavra, de ouvir a palavra. Entende? Esse Deus está sendo misericordioso conosco. Se Deus quiser, nós vamos estar todo mundo vivo dia 15 de agosto agora para começarmos Quaresma de São Miguel. Mais uma ocasião para a gente limpar esse peixe ruim que às vezes a gente é e nos tornarmos um peixe bom. Você vai fazer Quaresma de São Miguel? É uma ocasião que Deus está dando. Portanto, eu e você, nós vamos corresponder à graça de Deus, né? E nos apropriarmos dos meios que a igreja nos dá. Os sacramentos, a Eucaristia, a palavra, a vida dos santos, o YouTube, né? Uma Quaresma de São Miguel, né? O meu site lá para quem é membro vai fazer a Quaresma de São Miguel comigo com o Diário Espiritual, que eu ainda estou escrevendo, vai dar tempo em nome de Jesus, né? As livezinhas que vamos fazer semana que vem, veja, porque a rede me pegou, né? A rede pegou todo tipo de peixe. E quando eu olho para mim hoje, você olha para você, eu não sei que tipo de peixe somos. Será que somos peixes bons ou ainda somos peixes maus? Porque a grande novidade do Evangelho, minha gente, não é Jesus colocar o dedo em nós hoje e falar assim, você é um peixe mau. Você vai ver só, um dia você vai para o inferno. Jesus não veio para dizer quem já está salvo, quem já está condenado, e aí a gente fica esperando o último dia, só para ver, né? O juiz apitar o fim do jogo, mas o jogo já está ganho, já está perdido. Não. Quando hoje eu me descubro um peixe bom, eu dou graças a Deus e no santo temor de Deus persevero assim, com a graça dele. Quando hoje eu me reconheço um peixe mau, eu invoco sobre mim a misericórdia dele, faço uma boa confissão, recomeço a minha vida. Porque a graça de Deus, meus queridos, tudo muda. Então veja, enquanto há vida, há esperança. Agora, quanta vida ainda há, a gente não sabe. É por isso que a nossa conversão começa hoje. De novo, enquanto há vida, há esperança. Mas quanta vida ainda há, a gente não sabe. Nós temos esse hoje para nos voltarmos para Jesus, para nos devolvermos a Ele, para sermos gratos. Meu Deus, eu sou um peixe tão ruim, mas numa rede, numa barca tão boa. Eu não quero ser lançado fora. Então, vem Espírito Santo, muda a minha vida, né? Muda o meu coração, minha mentalidade, minhas atitudes, né? Para que nós possamos sobreviver, então, a esse julgamento final e entrarmos no céu. E aí os discípulos responderam, sim, Senhor, entendemos. Que bom, porque é preciso entender, né? E aí Jesus vai acrescentar, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus. Ou seja, quando Jesus pregava,
Tinha gente doida que escutava, tinha gente muito machucada, muito ferida, muito de ponta cabeça, gente perturbada, gente com uma história cheia de erros. Mas também tinha os mestres da lei, os fariseus, homens que na sua maioria não tinham grandes acidentes na história da sua vida, homens que se tinham por homens bons, homens que tinham um tesouro, como um pai de família que tira do seu baú, do seu tesouro, coisas velhas e coisas novas. Homens que procuravam seguir a lei de Moisés, né? Que gostavam dos Salmos, que gostavam do livro, né? Do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, homens que às vezes olhavam para o povo que seguia Jesus e falavam assim, eu não vou andar com esse Jesus por quê? Eu não sou bandido perdido igual esse povo aí que vai atrás desse Jesus de Nazaré, eu nunca fiz isso nem aquilo, nunca fui dessas coisas. Eles tinham o seu tesouro, né? A aliança, né? de Deus com Moisés, com Abraão, com Davi. Mas eles eram convidados a olhar para Jesus e encontrar coisas novas em Jesus. E aí somar isso no tesouro, né? A tradição que eles herdaram de Israel, dos profetas, né? Dos patriarcas, mas agora a riqueza nova que é Jesus. Muitas vezes, queridos, nós que talvez, ou muitos, né, que tenham tido assim, sempre, graças a Deus, uma vida religiosa, uma vida correta, muitos dos que olham para si e falam, padre, eu nunca fiz grandes loucuras, assim, eu nem sei se eu escuto certos pecados, padre, que eu falo, eu nunca nem senti vontade de fazer certas maluquices e tal. Louvado seja Deus por isso. Mas às vezes se torna um perigo, porque daí diante da novidade, da beleza que é Jesus, a pessoa fala, mas eu preciso disso, precisa sim, meu irmão. Existe um tesouro novo, que é o Evangelho, que é o Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, eu sei que às vezes você escuta o padre falando das coisas aqui, você fala, esse negócio de 40 de São Miguel, 40 dias, isso é pra quem tem problema, né, padre? Isso é pra quem usa droga, isso é pra quem bebe, isso é pra quem tá com o casamento falido, né? Isso é pra quem tem filho problemático, isso é pra quem tem problema isso, problema aquilo. Graças a Deus, padre, eu tô bem. Mas, meu irmão, venha viver o tesouro novo, venha somar e agregar, olha lá. Como um pai de família agora, aquele que se torna discípulo do reino dos céus, ele continua tendo seus tesouros velhos, antigos, que são tesouros. Sua boa fama, seu bom nome, a sua história limpa, graças a Deus. Mas essa pessoa pode vir a ter uma nova riqueza, que é Jesus. Nós não podemos limitar Deus naquilo que a gente conseguiu absorver, porque sempre foi uma pessoa boazinha. Deus é muito maior que isso. Tem muita coisa boa para nós, né? Então vamos dar também esse passo em relação a Cristo, né? E entender, meus irmãos, na igreja tem todo tipo de peixe. Paciência. A justiça cabe a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da próxima vez, circunstâncias, ondas se levantarem contra o seu coração, pessoas usadas muitas vezes sem saber, usadas pelo inimigo para te abater, para te colocar olhando para o chão. Você pode dar uma risada aí no seu lugar e dizer, eu não vou me entristecer mais, porque Ele me amou. Porque Ele me ama, porque Ele me ama, isso me basta, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa.